Então, boa noite a todos. Agradecer a vossa presença. Vamos então dar início. Vamos começar aqui com a parte do futebol. As questões que tiverem, peço-vos para não divagarem muito, serem precisos e tentaremos responder a todas as questões. Se não for agora, na última sessão, depois ficamos com as questões que vocês colocam. Na última sessão voltaremos a falar em algumas questões mais pertinentes, ok? Então, apresentar o colega que vai fazer aqui a formação, digamos assim, é o colega Nuno Antunes, é licenciado em treino desportivo, tem o mestrado em Educação Física e Psicologia do Desporto, tem o curso de treinador UFAB e treinou já várias equipas de futebol, tanto em Portugal como no estrangeiro. Também tem experiência nos diferentes escalões e também género masculino e feminino. E também, claro, foi atleta federado durante cerca de 20 anos. Passo então a palavra ao colega Nuno. Obrigado, João. Bem, boa noite a todos. Penso que já têm todos os microfones desligados, os telemóveis também, não é? Eu estava a ouvir esta conversa toda das inscrições e estava a pensar que eu, com esta coisa toda da ação e da formação, eu não me inscrevi. Portanto, acho que ainda vou mandar um mail ao centro de formação a tentar me inscrever. Mas pronto, hoje venho falar aqui um bocadinho da parte do futebol, fazer o seguimento das ações de ontem, do basquetebol e do atletismo. Quem não esteve ontem foram as modalidades, as matérias que tivemos a abordar. Vou começar a partilhar aqui o meu ecrã, depois confirmem-me só com os polegares no ar se conseguem ver. Estão a ver? Perfeito, né? Top? Top. Tá? Pronto. Já está. Então pronto. Entretanto, há uma parte inicial aqui da apresentação que eu vou contextualizar isto tudo e depois quando começar a falar mais da parte das atividades e dos conteúdos, João, se calhar aí começas a ver as perguntas que vão surgindo e eu vou interrompendo sempre a perguntar se há alguma pergunta. Vou sempre interrompendo, nem que seja de slide a slide, que acho que fica mais engraçado se a gente for interativos aqui entre as perguntas. É pena a malta não poder fazer perguntas mesmo de forma áudio, mas somos muitos, éramos para ser 70, mas agora ainda bem que somos muitos, porque isto é mesmo para debater e para discutir, né? Posso começar? Certíssimo? Vamos embora. Então vá. A ideia que me faz estar aqui, a ideia de que a nossa classe profissional realmente tem uma dinâmica única. Comecei a sentir isto assim que houve a interrupção das atividades letivas. Eu senti-me um pouco ansioso, a incerteza daquilo que ia ser a educação física afetou-me. E os momentos os encontros, os momentos que fomos organizando, a APF Fortege, outras associações profissionais, outras plataformas, foram momentos em que eu me senti apoiado, em que eu senti que esta discussão fez-me sentir que estava com as mesmas preocupações que outros colegas. E isso é bom, e eu acho que é de salientar esta dinâmica, é de salientar estas associações, este associativismo e a forma como nós estamos, somos colegas uns dos outros, e temos que estar em contacto, cada um na sua casota, acho que não vamos a lado nenhum. E acho que concordam comigo nisso. Depois, tentar falar aqui um pouco da continuidade destas ações de formação de curta duração. Elas não são ações das modalidades, são ações da educação física, portanto têm que ter uma lógica integrada. A nossa perspectiva aqui é tentar dar ferramentas e dar um espaço de discussão para que a educação física seja discutida nas diferentes matérias. Por isso é que eu acho que é muito importante, quando houve esta alteração do organograma, é muito importante aquele momento final, em que nós discutimos todas as matérias, todas que houve preleção. E realmente acho que tem que ser assim. De outra forma, fica muito sozinho, fica muito isolado. Em relação àquilo que
nós já sabemos, não sabíamos, mas agora já sabemos. Estas regras que são na educação física e são fora, são regras que nós temos de ser os principais dinamizadores delas nas aulas de educação física. Tanto o distanciamento, miúdo, não toques com a mão na cara, quando sais da aula mete a máscara, vamos lá frequentemente higienizar as mãos, à entrada, os materiais assim que acaba a aula, se for preciso, quando acaba uma atividade. Estas são as regras que nós somos responsáveis por fazê-las cumprir. Agora é assim, eu estou na aula, estou a dar aula, e sei que os miúdos estão a jogar basquete lá fora. Já vi isso 2 ou 3 vezes. Estão a jogar basquete à vontade deles, estão a jogar basquete 3x3, 4x4. Não devia estar a acontecer. Mas por estar a acontecer, eu não vou dizer que, então, mas se eles jogam basquete lá fora, também vou fazer basquete cá dentro. Não. O espaço de educação física, o espaço de aula, tem que ser um espaço seguro de aprendizagem, tem que ser um espaço seguro em termos de saúde pública, e nós somos os principais responsáveis. E não vamos cair na falácia de dizer, mas se eles fazem lá fora, qual é o problema de fazer aqui? Eu, pelo menos, não vou cair nessa falácia, porque na nossa aula de educação física, as regras vão ser o máximo de cumpridas. Claro que é difícil. Os miúdos estão sempre a mexer na cara, os miúdos estão sempre a não pôr a máscara, estão sempre juntos. Para mim está a ser o mais difícil. Miúdo, separem-se, miúdo, separem-se. Está a ser mesmo mais complicado. Depois este ponto final que diz aqui, do risco inerente a diferentes matérias. No documento que o CNAPEF e a SPEF partilharam sobre as organizações, sobre a organização da disciplina de educação física, aparece lá um quadro que tem o risco amarelo, o risco verde, amarelo e vermelho. E o futebol, que é aquilo que eu venho falar aqui hoje, não está no risco verde, porque o que diz no risco verde é atividades sem qualquer material. Portanto, é muito difícil eu praticar futebol, eu lecionar futebol sem qualquer material. Então, o futebol obrigatoriamente já está ou no risco amarelo ou no risco vermelho. No risco amarelo, cada um com o seu material, cada um com a sua bola, faz a condução, faz o que tem a fazer, mas cada um com o seu, não há partilha de material. E no risco vermelho, já é um grupo de alunos com uma bola. E há aqui um conceito engraçado, que eu tenho usado muito o conceito de, malta, distância de 3 metros, bora lá tentar. Mas há lá um conceito giro que eu vou começar a usar, que é a distância dinâmica de 1 a 2 metros. Todas as atividades que eu vou mostrar aqui, obrigatoriamente, vão estar em risco amarelo ou em risco vermelho, que me preocupa. Portanto, acho que há aqui uma diferença entre os desportos individuais e os desportos coletivos. Os desportos coletivos têm realmente aqui uma especificidade preocupante, mas pronto, estamos cá e vamos fazer os possíveis. Aquilo que já sabemos, eu vou-vos mostrar aqui 3 citações desse documento. São citações, a primeira delas, fala, aqui o ponto importante para mim é proporcionar espaços seguros de aprendizagem. A nossa aula tem que ser um espaço seguro. Aprendizagem de tudo, daquilo que é conteúdo e daquilo que envolve o contexto da pandemia. Depois, a segunda citação que está aí, fala da saúde mental, fala da atividade física, dos efeitos que o confinamento tem, dos sentimentos negativos que a malta vai ter em relação a esta incerteza toda, esta ansiedade toda. E depois aí a última citação fala como é que a educação física e o desporto escolar podem ser espaços para garantir que isto não nos leva a mau rumo. Em relação aqui ao que não sabemos ainda, não sabemos ainda a dimensão real do risco de contágio nas nossas aulas de educação física, também não sabemos nas outras aulas. Não sabemos como é que isto vai evoluir, não sabemos o que é que vai acontecer. Os números têm estado a subir, segunda vaga, o inverno. Há muita malta, formaram-se agora assim recentemente muitos médicos de saúde pública no WhatsApp e no Facebook. Nós não sabemos ainda como é que as coisas são e temos que estar atentos quais são as regras que nos vêm das organizações de saúde e pronto, temos que triangular a informação que vem e temos que ser sensatos a analisar essa informação. Portanto, neste momento nós não sabemos como é que isto vai evoluir. E também não sabemos como é que vão reagir as estruturas de decisão, como é que vai ser este equilíbrio entre economia e saúde vai ser gerido, como é que vai ser confinado ou não, como é que vão ser turmas, vão ser alunos, vão ser escolas. Isto aqui ainda não temos bem a noção, ainda há aqui muita incerteza. E depois se há malta aí que tem visto Netflix e tem visto Dark,
Acabei agora há pouco tempo de ver o Dark aí no Netflix, não sei, a malta que não sabe, é uma série alemã que anda a dar aí no Netflix. E há muito esta citação, que eu acho que é importante sempre, e neste caso é muito importante, que é aquilo que nós não sabemos é uma gota, aquilo que nós sabemos é uma gota, aquilo que não sabemos é um oceano. Pronto. Não sei se até agora, João Encarnação, há alguma pergunta que vale a pena abordar, mas agora é que eu vou começar a falar das atividades. Não, continua. Ok. Então pronto. O que está aqui, eu vou começar a falar e vou abordar isto numa lógica de níveis de prática. Atenção, estes exercícios, estas atividades dos níveis de prática mais baixos, são desafios que podem ser colocados nos níveis de escolaridade mais altos também. Portanto, há miúdos do 9º ano que ainda não conseguem conduzir a bola dentro dos limites de uma zona definida, mantendo-a próxima dos pés. Vocês sabem isso. Portanto, isto está aqui em nível de prática, mas isto pode ser aplicado a qualquer nível de escolaridade. Mas depois a gente vai falando à medida que vamos abordando. Então, estes objetivos que estão aqui são objetivos do bloco de perícias e manipulações. Temos o primeiro, que basicamente é chutar a bola contra algo. Temos o segundo, que é a condução de bola. O primeiro é mais passe, pode ser recepção, se a bola vier de volta, se for uma parede, pode ser remate também. O segundo é mais condução de bola, dentro de uma zona, pode ser um quadrado, pode ser um circuito, como está aí. E o de baixo é passe e recebe. É um exercício básico de passe e recebe. Portanto, isto são objetivos, mas são também dinâmicas de exercício que nós podemos usar em estação, em exercício analítico, como seja. Mas é importante saber que isto é a base ali das perícias e manipulações que envolve basicamente o pé. Como é que podemos organizar as perícias e manipulações? Tanto no primeiro ciclo, no segundo, como mais à frente, isto pode ser organizado em estação. As estações como estão a ver aí. Eu coloquei essas estações, se virem, pode ter uma estação com passa 2, uma com condução, uma com remata uns pinos, ou uma bola daquelas fitballs, se quiserem um alvo que seja dinâmico, que seja em movimento. E depois 2 estações, por exemplo, pode ser integrado, pode ser passa e conduz, ou passa e remata, ou conduz e remata. Estas estações, temos aqui que no final da aula podem ser higienizadas, se forem sempre com o pé, eles estão sempre a usar o pé. No entanto, a malta que dá primeiro ciclo e segundo ciclo, no terceiro também acontece, e acredito no secundário também, mas há aqui a tendência do aluno pegar a bola com a mão para controlar. Então, no primeiro e segundo, acho que é importante nós reforçarmos para não tocar a bola com a mão, garantir que, se foram cumpridas aquelas regras de higienização dos pés, e da zona suja e da zona limpa, que o pé, em princípio, já vai estar limpo e passar a bola, portanto, partilhar material com o pé, vai ser mais seguro. João, tira aí o Paulo, tira aí o pio à malta. Posso continuar, João? Vou continuar. Posso não? Em relação aqui ao sucesso organizativo, o que é que isto quer dizer? Trabalhar em estações, às vezes, para os miúdos de primeiro ciclo, eles fazem tudo o que a gente, comem tudo o que a gente der, eles devoram aquilo. Mas quando avançamos, o sucesso organizativo para mim é o quê? O que é que eu faço às vezes com os miúdos? Faço as estações e digo que, pá, malta, quando eu disser que o momento de prática terminou, vocês têm que estar perto com o vosso material, perto da vossa estação, com o vosso material arrumado e com o distanciamento já feito. Pá, e o primeiro grupo a conseguir isso ganha 5 pontos, por exemplo. O segundo já só ganha 4, o terceiro 2. Pá, isto normalmente os miúdos vão rapidamente, arrumam o material e estão ali prontos para trocar. E depois no final a gente pode dizer, olha, tivemos a fazer momento de prática em exercício critério ou analítico, mas no final os gajos sabem, oh, a nossa equipa ganhou, a nossa equipa a próxima faz melhor, e assim sucessivamente. Aqui já estamos no bloco de jogos, portanto, o bloco de perícias e manipulações, que é mais indicado para o primeiro e segundo ano, aqui os jogos é indicado mais para o terceiro e quarto, mas como vos disse no início, qualquer destas atividades pode ser aplicada em qualquer nível de escolaridade. Estas atividades, portanto, a primeira que vem aí é 1 contra 0 mais guarda-redes, portanto, basicamente é só um jogador que conduz a bola e remata para o guarda-redes. O exercício de baixo já são 2 miúdos que trocam bola entre eles e depois rematam para a baliza sem guarda-redes, também pode haver guarda-redes. Neste exercício, para tentar evitar a transmissão de alguma coisa pelas mãos,
qual é que é a adaptação que eu sugiro aqui? Tirar o guarda-redes e meter ou 2 pinos para acertarmos em precisão, ou um arco, se quisermos que ele remate alto. Podem pendurar com uma corda e um arco lá em cima na baliza, e os miúdos têm aquela ideia, epá, quero acertar lá. E também dá alguma dinâmica e motivação à atividade. Se quiserem fazer o mesmo que estamos a fazer aqui, vocês conseguem ver o meu rato aí? Desculpem lá. Sim, Alguém que não sim. está ligado? Consegue ver o meu rato, pronto. Se quiserem fazer a mesma coisa que está aqui nesta baliza, também podem fazer e assim retiramos o guarda-redes. Este aqui também ainda é do bloco de jogos, portanto é pontapear uma bola que ela esteja parada em movimento, mas com balanço. Para esta dinâmica, para este objetivo aqui, há um jogo muito giro, que já é um jogo de oposição, mas que não tem invasão do campo. Alguns de vocês devem conhecer este jogo. É um jogo que é bola rasante ou bola rasteira. Este jogo envolve 2 equipas que estão em oposição uma à outra, só que estão separados por um espaço que é a zona neutra. Ninguém pode invadir aquele espaço. O objetivo de uma equipa é que a bola bata na parede contrária da outra equipa e o objetivo da outra vice-versa. Entendem, né? Podem fazer aqui muitas alterações. Podem meter uma bola, 2, 3, 4, 5, as que queiram. Podem meter 3 jogadores, 4, 5, 6, os que queiram. Podem aumentar o espaço, diminuir o espaço, garantindo a distância dinâmica que falámos, sabendo que os jogadores de um lado e do outro estão sempre em cooperação. Portanto, a atividade de oposição deles é sem invasão. Portanto, eles chutam para o outro lado com o objetivo de acertar ou na parede. Também podem pôr pinos, se quiserem dificultar. E nunca há aqui uma dinâmica de oposição direta. Portanto, eu acredito que a distância dinâmica de 1, 2 metros é mais fácil de cumprir quando nós estamos em cooperação do que estamos em oposição. E à medida que eu vou avançando na apresentação, vocês vão reparar que eu baseio muito nesses 2 conceitos de cooperação e oposição, mesmo nos jogos esportivos coletivos. Agora, antes de eu avançar, para mim, obviamente que um jogo desportivo coletivo sem oposição é muito pouquinho, não é? Mas neste momento isto já é qualquer coisa. E acho que em exercício e critério trabalhamos muita coisa, mas tem que haver também aqui muita cooperação, muitos jogos de cooperação entre eles, porque lembrem-se que aqueles primeiros objetivos dos PNEVs são sempre coopera com os colegas e adversário, papá, papá, papá. E essa parte, neste momento específico de pandemia, ainda é mais importante. A parte da cooperação ainda é mais importante nesta altura. Outro jogo que podemos fazer, que envolve cooperação com o mesmo objetivo, é este jogo da bola aos postos. Não sei se conseguem ver, a imagem está um pouco pequenina, mas o jogo da bola aos postos tem os postos ali no meio, eles estão separados. Se estiverem com pouca distância, podem retirar jogadores, podem aumentar o espaço. Já sabem que as bolas, portanto, para cumprir este objetivo aqui de pontapear a bola quando não acerta no pino aqui, vai para este miúdo do outro lado e o miúdo tem a oportunidade de chutar para cá. Todos estes jogos têm aqui uma valência muito importante de trabalho de resistência. Porquê? Porque as bolas vão para todo o lado. Principalmente no primeiro e segundo ciclo, as bolas, e no terceiro ciclo também. Eu hoje estive na escola com o 7º ano e as bolas vão para todo o lado. E então a malta corre para ir buscar a bola, corre para ir buscar a bola. Eu ainda não pensei, quando estamos a dividir pavilhão, que é algo que deveria não acontecer, mas às vezes é necessário acontecer, como é que a gente faz para ir buscar bolas ao outro lado? Ainda não pensei bem sobre isto. Se algum de vocês já tiver pensado sobre isso, depois diga aí no chat e a gente também debate, a gente vai debater sobre isso. Outra forma de organizar este exercício é com oposição. Esta oposição já é um pouco mais arriscada, porque já envolve alguma aproximação. Mesmo que a gente coloque ali aquela corda, acho que já é um pouco mais arriscado. Eu não pus nenhuma rabia aqui, porque acho que as aproximações à oposição podem ser perigosas aqui, até porque são mesmo cara a cara, não é? Mas pronto, há esta hipótese, eu não usaria já de partida. Pronto, eu depois ponho aqui a descrição dos 2 jogos, se vocês depois quiserem, quando tiverem o slide, se quiserem ver, podem ver. Eu acho que agora era uma boa altura para ver se há alguma pergunta aí no bate-papo. Nuno, Sim. Queria só fazer aqui a sugestão, foi sugerida aqui por um colega, que em vez das balizas grandes, com guarda-redes, podemos sempre utilizar balizas pequenas. E assim, pronto, retira-se ali a questão do guarda-redes. Aqui, não é?
ainda antes na questão, exatamente, retiras a baliza grande, pões uma baliza pequena, fazem jogo, ou neste caso, situação reduzida, jogo reduzido. Sim, é uma boa sugestão. Eu normalmente tenho preferência pela baliza grande para dar sucesso e para dar a forma, a coisa mais formal possível. E os miúdos também ficam muito motivados com a baliza grande. Mas sim, é uma boa sugestão e é possível. Tira-se o guarda-redes e tem-se o sucesso na mesma e tem baliza na mesma. É uma ótima sugestão. Não há perguntas aí? Bora lá, malta. Perguntas lá que é para isto. Tem aqui uma colega que está a perguntar para explicares, pedir para explicares melhor aqui o jogo, o primeiro jogo que apresentaste, bola rasante. Rasteira. Rasante, sim. Então imagina. Vamos pensar que temos aqui estas duas equipas de 3. São só 3 e é só uma bola. Isto é o teu pavilhão, dividido, até pode ser dividido ao meio. A baliza normal de handball e de futsal está aqui deste lado. E aqui tens a parede do pavilhão e aqui tens outra parede do pavilhão. Este espaço de zona neutra não pode ser invadido por nenhum dos alunos. Este espaço tem cerca de 3 metros, 4 metros, 5 metros. O espaço da equipa tem aí uns 6, 7, 8 metros. O espaço da outra equipa, a mesma coisa. O objetivo desta equipa é colocar a bola lá a bater na parede daquele lado e o objetivo da outra é fazer a mesma coisa para ali. Portanto, envolve remate, envolve deslocação no sentido da bola, recepção ou defesa, neste caso. Também pode envolver passe. Este jogador pode passar para o outro para encontrar uma zona vazia aqui, para encontrar vantagem, para tirar. Portanto, imagina que estes dois jogadores estão mais chegados para cá. Conseguimos retirar vantagem de uma inferioridade numérica num dos corredores e invadimos com a bola aquele espaço. Não sei se foi mais claro ou se é preciso mais. João? Não, penso que sim, isso depois também tens isso Mas explicado. também está aqui a descrição e o objetivo do jogo, depois se quiserem ver. Está bem? Ok. E o segundo jogo que falaste, se isso é por equipas, como é que costuma ser? Boa. Essa é uma boa pergunta. Olha, eu vou pôr aqui o jogo já descrito. Espera aí. Esta aqui. Então, tem aqui em cima a bola de postos sem defesas, é lá em cima, e cá em baixo tem com defesas. Este jogo pode ser feito com equipas. De que forma? Imagina, tens o jogo sem defesas replicado ao lado. Tens dois jogos a acontecer ao mesmo tempo. E depois tens um grupo de miúdos a tentar cumprir uma tarefa. O objetivo é derrubar 3 pinos e outro grupo de miúdos a fazer a mesma coisa. Aquele que atingir o sucesso mais cedo pode ganhar. Ou então pode só fazer um objetivo de processo e dizer que, olha, o objetivo é tentar eliminar estes pinos e quando conseguirem, passam. E depois podes pôr uma variante em que tem que haver passe, a bola tem que passar nesta zona, tem que ser passada para outro e depois o remate é que é feito para os pinos e aí ganham um ponto extra. Pronto, porque isso também é o objetivo, é que eles passem ali a bola. Foi mais claro? Ou perceberam esta parte do exercício replicado? Dá para fazer aqui uma equipa contra a outra. Aqui em baixo dá para fazer equipas, portanto os defensores contra os atacantes, mas envolve muita oposição. Acho que não é uma boa sugestão para fazer nesta altura. Ok. Podes, penso que já podes avançar. Então, agora vou entrar na parte difícil. A parte aqui dos benefícios mais do segundo e terceiro ciclo. Então, nível introdutório. Se vocês olharem para isto, há aqui muita coisa que a gente pode fazer na mesma, né? Recepção da bola, remate, passe, condução da bola na direção da baliza, passe e desmarque. Isto dá para fazer muito em exercício e critério. Agora, há aqui um ponto que é muito importante, porque todos os 1.1, 1.2, 1.3 têm um ponto antes que diz o aluno tem que ser em exercício de superioridade numérica, 3 contra 1 ou 5 contra 2, e em situação de jogo 4 contra 4, que é algo que, para mim, e de acordo com aquilo tudo que ligas das orientações, é algo a evitar de todo nesta altura. Devemos mesmo evitar estas organizações. Portanto, é muito difícil eu fazer estas
tarefas todas, estes objetivos todos, que vão desde 1.2 até 1.8, na verdade desde 1.1 até 1.8, porque elas são tarefas que são realizadas em jogo. Eu só consigo avaliar, eu só consigo lecionar esta atividade, esta matéria, se for feito o jogo. Portanto, eu consigo trabalhar os exercícios critérios que estão cá abaixo que nos safam. O aluno revisa com correção global em exercício critério as seguintes ações. Isto safa-me. Portanto, eu consigo trabalhar muita coisa. Como dizia o João Ribeiro ontem, a gente tem que dar estímulos para os miúdos evoluírem, para os miúdos também melhorarem a sua condição física, e para terem ali a saúde mental ativa. Agora, estes objetivos todos aqui do meio, muito dificilmente eu vou conseguir trabalhá-los nesta altura, porque eu não consigo fazer superioridade numérica nesta altura. Eu não consigo fazer jogo 4x4. O que eu consigo fazer realmente é exercícios critério, como o José Luís apresentou ontem muito bem. E nestes exercícios vocês podem fazer tanto aqueles que viram lá atrás, se quiserem tornar aquilo mais complexo, depois há uma série de exercícios que podemos fazer, de recepção, remate, passe, condução de bola, há muita coisa que pode ser feita. Só que em exercício critério, em estação, com tempo de espera, é sempre mais fácil a gente garantir algum distanciamento. E até garantir alguma não partilha de material. Se tiver uma bola para cada um, eu nem partilho material. Faço o exercício, esta é a tua bola. Claro que há escolas que não têm, naturalmente, uma bola para cada um. Fui claro aqui em relação a isto dos níveis. Eu acho que isto pode dar aqui alguma discussão. E estou mesmo aberto para essa discussão. Espera aí, desculpa lá. Estou mesmo aberto para essa discussão porque acho que isto é mesmo importante discutir, é importante debater. Diga lá, João. Ainda voltando um bocadinho atrás, na questão das equipas. Quer dizer, eu espero que me fizesse uma pergunta já deste slide, vais para outro. Não, está ligado, está relacionado. Tá, a questão é os colegas da mesma equipa, como controlar a distância entre eles, os da própria equipa. Sim. É essa a pergunta? Sim, e se podemos pôr obstáculos também aqui. Sim, essa é uma boa pergunta. E oposição, obstáculos, pronto. Sim. Há uma forma, e eu já fiz mais na lógica do treino do que na lógica da educação física, que é fazer zonas específicas. Portanto, esta é a tua zona e não sais da tua zona. Agora, já fiz também sem essas zonas. O que é que eu estou a usar aquilo para promover também o aclaramento no jogo? Eu vou-vos mostrar um exercício aqui à frente que eles estão a fazer 3 com uma bola e o objetivo é chegar com a bola uns 10 metros à frente. Não podem conduzir a bola, têm que passar e desmarcar. E eu nunca tinha visto os alunos a afastar-se de uma forma tão racional como estou a ver agora. Claro que não há oposição, não é? É muito mais fácil fazer isto sem oposição. Mas realmente eu digo, malta, atenção, a pandemia, distanciamento, não se podem juntar. E eles afastam-se e isto ajuda também na compreensão daquilo que é o jogo desportivo coletivo. Tem que haver um aclaramento que é para eu motivar espaços vazios, motivar um passe e uma desmarcação. Agora, é difícil, é desafiante, portanto, essa pergunta é muito relevante, é difícil manter isto sempre. Portanto, é como eu vos disse no início, e o João Ribeiro também disse isto ontem, não há risco zero na educação física, não há risco zero na escola. Agora, temos que tentar controlar o risco e temos que ser sensatos, responsáveis, para perceber se isto é arriscado ou não. Daquilo que eu vejo nos meus alunos, daquilo que eu tenho feito até agora, não estou a identificar um risco acima daquele que vi ali nos documentos. Mas é difícil de controlar, é uma boa pergunta. É algo que se alguém tiver ideias, diga aí, assim eu também vou usando. Mais alguma, João, apareceu aí? Algum seguimento desta? Só nestes exercícios que tu falas, se a intensidade for baixa, na superioridade numérica no ataque, por exemplo, no ataque, se há possibilidade de utilização da máscara. Eu não estou a usar. Acho que não estou a abrir esse precedente, estou a achar que é melhor, a aula de educação física é sem máscara, tiramos a máscara à entrada, colocamos a máscara à saída. No momento de instrução, se for um momento longo de instrução, colocamos a máscara.
mas não estou a fazer um exercício padronizado com eles, acho que não faz muito sentido aqui, e mesmo com intensidade baixa, não faz sentido para mim usar máscara na... Mas atenção que eu não estou a dizer que devemos fazer estes exercícios com superioridade numérica. Agora, se calhar a pergunta foi, se usar máscara podemos fazer? Eu diria que não. Mas não tenho bem a certeza sobre esta resposta. Mas eu prefiro não fazer assim e esperar que este princípio do gradualismo me permita ter superioridade numérica e poder trabalhar estas questões. Mas sim, é uma boa pergunta também. Estava a pensar numa coisa em relação a isso. Mas sim, avança lá. Há mais alguma questão? Para já não, podes continuar. Pronto. O slide a seguir está muito relacionado com o anterior. Portanto, o nível elementar e avançado tem este ponto número 5, da mesma forma que o outro tem aquele ponto número 2, que diz a mesma coisa. Realiza com oportunidade e correção global, exercícios de critério, está ali no jogo, já repararam que eu estou a ignorar, mas diz exercícios de critério, tanto no elementar como no avançado. Eu neste momento, também este ano estou com 7º anos apenas, portanto não vou trabalhar elementar e avançado em princípio, mas também neste momento, se tivesse secundário, não estaria muito preocupado em trabalhar essas questões. Nesta parte aqui, eu ligo muito àquilo que o João disse ontem, estamos preocupados com o estímulo, estamos preocupados com garantir estímulo à turma, garantir estímulo aos grupos de alunos. Portanto, para mim, a única diferença que existe aqui do elementar para o avançado, existem mais diferenças nas situações de jogo, de desmarcações de ruptura, de interação, outras coisas que estão lá envolvidas, mas a diferença principal nas técnicas individuais que podemos incluir nos exercícios critério são diferenças de drible, finta, interseção, desarme e pressão, que para mim são técnicas que envolvem a oposição ativa. Portanto, eu só pratico de uma forma real um drible, uma finta, uma interseção, um desarme, quando tenho uma oposição ativa. Sim, posso fazer com a oposição passiva, posso fazer com distanciamento na mesma. Acho que essa pode ser a próxima fase. Talvez antes da superioridade numérica, a próxima fase pode ser essa. Mas neste momento, fazer interseção, desarme, trabalhar este tipo de questões, vai envolver contacto cara a cara. Eu não quero isso neste momento. Há outra questão que está aqui no avançado, que é o um e outro pé, tanto na condução de bola com o remate, isso eu posso fazer. Em relação a estes níveis, há alguma questão? Posso avançar. Também não acrescentei muito ao que falei antes, não? Há alguma pergunta agora? Não? Ok. Não, força. Em relação àquele exercício de avaliação, quer dizer, exercício que eu estava a falar, eu tenho usado isto para a avaliação inicial. Permite-me, acho eu, identificar aqui alguns níveis de prática. Claro que não me permite identificar tudo, mas ajuda-me muito. Este exercício, temos duas equipas, uma equipa aqui de amarelo, as bolas, e uma equipa de azul, os triângulos. Estas circunferências que estão aqui deste lado e deste são arcos. Podem ser outra coisa, podem ser, sei lá, cordas, podem ser... Mas tem que ser algo onde as bolas de futsal possam ficar. Então, o objetivo do exercício é, a mancha aqui é a divisão do campo, portanto, não há invasão outra vez. Esta equipa amarela é adversária da equipa azul. A equipa azul e a equipa amarela têm o objetivo de colocar as bolas, as 4 bolas que estão aqui, nos 4 arcos que estão aqui. Só podem transportar uma bola de cada vez, fazem passe e recepção, não podem fazer condução de bola, excepto aquela recepção orientada e a paragem da bola. Fazem passe e recepção, a bola tem que passar por todos, e é neste exercício que eu estava a falar que eles começam a acelerar logo. E depois, quando chegam ao arco, têm de pôr a bola, e muito importante, novamente, para trabalhar a resistência, e pronto, para dar dinâmica ao exercício, assim que eles põem a bola aqui num arco, para ir buscar outra bola aqui ao fundo, têm que vir todos. Mas setor, temos que ir todos. Todos. Mas todos. E vão todos a correr, e depois eles querem ser primeiros que os outros, portanto vão todos a correr, chegam aqui e fazem a mesma coisa com outra bola. Enquanto estes estão a fazer em simultâneo. A primeira equipa a conseguir pôr as 4 bolas lá, ganha. Isto dá alguma... Portanto, eles não estão a fazer com alguma intensidade. Portanto, se eu quiser tirar a intensidade, posso tirar a competição. E eles aí fazem o passe mais devagarinho e se calhar têm mais sucesso. E até talvez tenham mais distância.
portanto, se calhar numa fase inicial, fazer sem competição, pá, é pôr ali as 4 bolas. Mas depois, mesmo com competição, isto tem uma dinâmica, uma intensidade muito interessante. Eles fazem passe e recepção, fazem recepções orientadas, têm um objetivo que está lá à frente, portanto, as progressões são integradas no objetivo, não na baliza, mas neste caso são ali os arcos. E os putos também cansam-se imenso nisto, porque é ir, voltar, ir, voltar. Depois, se uma bola sair, se por acaso eles perderem a bola sai por um lado ou por outro, eles têm de ir buscar a bola e voltam ao início. E os gajos correm, correm, correm. Eu acho que isto resulta também num secundário. Acho que primeiro, segundo e terceiro ciclo resulta facilmente, porque basicamente é parar a bola e passar. Não puxa muito pelo controle. No secundário também penso que vai resultar. Porquê? Porque eles querem chegar primeiro que os outros. Então tem ali alguma atrapalhação com a bola e isso cria ali dificuldade e cria, pá, calma, vamos fazer isto bem, façam lá as coisas bem. Acho que é um exercício muito interessante e dá para analisar que alunos é que têm controle da bola, que alunos é que conseguem fazer passe e recepção sem que o jogo pare, sem que o jogo tenha seguimento quando a bola passa por si. Que é um dos critérios indicadores que eu olho, vejo, pá, jogo de introdutório, não jogo de introdutório, consigo logo analisar isto. O aluno é ou não é I? É ou não é uma boa introdução? Pronto, mas também é uma atividade, é um estímulo. Também podemos fazer este jogo com balizas. Se tiverem balizas com rede, porque se tiverem só pinos, como eu pus aqui, a bola se calhar foge e fica perdida, e depois fica uma confusão imensa na aula. Mas se tiverem balizas com rede, também podem dizer que marca golo, portanto, este exercício que está aqui ao lado é o mesmo, só que os alunos já estão em atividade, portanto, eles já colocaram uma bola aqui nos amarelos e os azuis estão a ganhar, já meteram 2 bolas, estão a ver? O exercício é o mesmo, só que envolve finalização. Eu posso dizer, olha, tens de finalizar de primeira. E depois, aquele que finaliza, o outro que está mais perto tem de ir buscar a bola e colocar a bola em cima da linha de golo, por exemplo. Ou até posso pôr os arcos cá atrás, tenho que pôr a bola nos arcos. Pronto, posso dar aqui alguma dinâmica de finalização se colocar as balizas. Em relação a estes exercícios, há alguma dúvida? Eu posso avançar. Não, era só aqui uma questão relativamente à questão anterior. Então, tendo em conta que não conseguimos ali aplicar alguns dos critérios do nível elementar e avançado, por aquilo que apresentaste, não é possível então, pronto, desenvolver estes níveis nos alunos. É e não é. Portanto, as propostas que eu estou a ter aqui são as propostas que eu encontrei para chegar ao nível introdutório o máximo que eu conseguir. E vocês vão ter outras propostas vossas para tentar chegar ao nível introdutório o máximo que conseguirem. Portanto, aquilo é um objetivo, é uma meta que nós temos. É uma meta que eu quero alcançar com os meus miúdos, que eu lhes quero dar a conhecer e pronto, quero estimulá-los para chegarem lá. Se eu estimular exercício e critério com aquelas técnicas todas, muito mais facilmente eu vou ter o nível introdutório. Se eu trabalhar o nível introdutório, muito mais facilmente eu vou ter sucesso nas técnicas individuais. Portanto, eu diria que sim, a resposta a essa pergunta é não, porque eu não posso fazer situação de jogo. Mas também é assim, porque eu quero chegar lá e estou mortinho para que isto passe e para que eu consiga pôr jogo, para que eu consiga pôr superioridade numérica. Fui diplomático o suficiente ou Não, sim, tive penso só encher que chouriço? Não? Foi não, bom? foi perceptível. Foi Olha, está aqui perceptível. um colega assim, a sugerir, Sim. nesta questão por exemplo, das bolas se misturarem, numerar as bolas ou colorir, pôr uma cor nas bolas, não sei. Acho Yeah. que é uma boa sugestão que Isso é todos boa. podemos. E depois perceber, quando um gajo vai à casa à arrecadação do material, levas as bolas que estão numeradas, sei lá, de 1 a 20 ou de 1 a 10 e o outro leva as outras. Implica alguma organização, mas eu acho que tudo o que nós possamos fazer nesta altura implica muita organização dos nossos grupos de educação física. E sem dúvida que os nossos grupos de educação física, daquilo que eu tenho visto, também não passei por muitas escolas e não tenho assim tanta experiência como os preletores de ontem tinham, não para chamá-los velhos aos moços, mas
os grupos de educação física são sempre muito organizados e rapidamente conseguem se reorganizar. Ok, Exercício. São 9h28, só para teres uma noção do tempo. Tá bom. Estás-me a descontar aqueles 20 minutos que tivemos a falar de inscrições, não é? Está nice. Pois, é isso mais ou menos. Então pronto, mas está mesmo a acabar. Este é o penúltimo slide. Este exercício, pronto, é um exercício que envolve alguma condução de bola, porque os outros anteriormente não têm assim tanta condução de bola. Este exercício é um exercício muito simples e é um exercício que eu estou a fazer e que me está a dar para trabalhar questões de distanciamento social. Eu estou a fazer com os miúdos, peguem uma bola para cada um, vamos conduzir a bola em todas as direções, procurar os espaços vazios, afastar uns dos outros. O que é que eu vos vou pedir? Quando eu apitar, ou quando eu disser para, quando eu disser pisa a bola, atenção, pisa a bola, vocês vão controlar a vossa bola e vão pisá-la. O último, e depois às vezes faço aquela coisa de o último tem que dar um passo de dança, ou tem que fazer um style, e os outros têm que imitar, ou qualquer coisa assim. O último a ter a bola controlada, pronto, não está a ter tanto sucesso como os outros. Portanto, o objetivo aqui para eles é, tem que ter a minha bolinha controlada, mas é correr, e eles às vezes vão andar, mas é correr, malta, tenta lá dar velocidade nisso. E depois começam a bater uns contra os outros. Não dá, malta, olha, assim não vai funcionar. Vocês estão sem máscara, temos que estar distanciados uns dos outros. E depois também digo assim, se eu disser pisa, para, e vocês estiverem próximos uns dos outros, são vocês que vão fazer aí a dança, o passo de dança para a gente todos imitar. E os gajos, a partir daí, afastam-se todos uns dos outros e também aproveito isto para trabalhar a condução de bola, sem dúvida, mas para trabalhar esta noção de distanciamento. Malta, nós estamos todos preocupados com isto nas aulas. E depois temos também que nos preocupar, à medida que as aulas começam a ficar cada vez mais organizadas e nós aprimoramos a nossa organização nelas, temos que nos preocupar, senão já nos devemos ter que preocupar com isto. A saída dos miúdos. Nós não podemos ter a aula toda perfeitinha e depois os miúdos saem ao monte para a porta. Não podemos ter a aula perfeitinha e os miúdos chegam ao monte na porta. E então acho que este exercício é bom para lhes dar este conceito. Distanciamento. Malta, afasta-se. Malta, afasta-se. Eu estou a trabalhar muito isso com os meus miúdos. Eles são, já vos disse, são de 7º ano. Então estão muito... Pronto, o paradigma ali na cabeça deles. Estamos juntos. Mas pronto, tenho dito, vamos já afastar, bora lá. E vou continuar a dizer até ao final do primeiro período, acho. Este exercício também pode ser feito, se quiserem incluir finta e drible, podem colocar ou obstáculos ou pinos e podem dizer que os pinos maiores fazem uma finta, os pinos mais pequeninos fazem uma mudança de direção, os pinos médios fazem uma mudança de velocidade e com os mesmos objetivos do outro. Se quiserem tornar isto mais complexo e colocar ali técnicas de drible ou finta. Pronto, este é o último slide, João. Tenho aqui um tempinho. Está nice? Está? Sim, força. Ok. Então, perspectivas para a frente. Eu acho que nós já devemos estar a encarar o futuro e já devemos estar a pensar como é que isto vai evoluir. Se isto evoluir no sentido de fechar, parar, temos que saber o que é que podemos fazer. Se evoluir no sentido contrário, também acho que devemos começar a perceber o que é que vamos trabalhar primeiro e depois gradualmente para a frente. Portanto, como viram, durante a apresentação eu dei-vos mais formas de cooperação, tentei evitar formas de oposição. Se levarem alguma coisa desta apresentação, atenção que eu não estou a falar de futebol, estou a falar de futebol em educação física. Se levarem alguma coisa, levem isto. Levem que, vamos usar formas de cooperação em vez de formas de oposição. Vamos dar um 3 contra 0, vamos dar um 4 contra 0, mas estamos na mesma a trabalhar ali algumas coisas. Se fazemos só exercício analítico neste jogo desportivo coletivo, acho que estamos a perder e acho que ainda o risco é aceitável aqui. Mas a evidência científica neste momento é muito volátil, portanto aquilo que eu estou a dizer hoje, podemos chegar amanhã e eu estar errado. E aí, pronto, sou o primeiro a dizer, olha, está errado, vamos fazer só condução, passe e o exercício analítico, também é bom. No futuro, acho que podemos avançar para situações de superioridade numérica. Naquele exercício que estávamos dos arcos, podemos, por exemplo, colocar um defesa a dificultar ali a tarefa. Podemos colocar um defesa primeiro nos 2 campos, a evitar que ele vá aos 2 campos,
garantir que ele vai aos 2 campos, portanto também envolve ele correr, dar-lhe alguma resistência. Esta parte dos índices de condição física também é importante irmos colocando sempre nos exercícios. Ou então podemos colocar um defesa em cada sítio e eles têm que criar ali sucesso. 4 contra 1, 3 contra 1, têm também promover ali o sucesso da atividade. Depois, naqueles primeiros exercícios de 2 contra 0, mais guarda-redes ou com as balizas pequeninas, como o colega sugeriu, podemos pôr 3 contra 1, 2 contra 1, ou mesmo 3 contra 1 sem guarda-redes. E depois, mais à frente, acho que podemos começar a pôr formas jogadas. Esta sugestão, a malta no futebol, eu pelo menos uso muito esta atividade. É uma atividade que me dá a noção de corredores, é uma atividade que me dá a noção de pressão, a noção de inferioridade numérica e de prioridade nos comportamentos. Portanto, temos estes 4 jogadores com bola. Podemos ter guarda-redes ou não. Eu, numa fase inicial, não meto guarda-redes. Eles têm o objetivo, as bolas amarelas têm o objetivo de chegar e colocar, fazer golo aqui. Se quiserem que seja mais difícil ou mais fácil, podem colocar, passar com a bola controlada ou só rematar e fazer golo. Estes jogadores, quando recuperam a bola, têm a intencionalidade direta de colocar a bola na baliza e fazer golo. Eu creio que aqui há poucos momentos em que a distância dinâmica deles é inferior a 1 metro. No entanto, quando nós começamos a complexificar mais os exercícios, perdemos o controle daquilo que é a distância dos miúdos. É difícil ter o controle total, é difícil gerir o risco, mas este é o nosso trabalho. E com esta me despeço. Nuno, antes de te despedires, pronto, como deves calcular, as turmas são grandes, o espaço é reduzido, estão 6 ou 7, 8 miúdos em atividade. Qual era a tua sugestão? Pronto, o que é que fazemos ao resto da turma? Isto é por vagas? Não sei. Sim. Os miúdos Podemos têm ter algum... duas opções. Podemos Os ter mais duas opções. novos, desculpa, só para terminar, os mais Sim. novos também têm dificuldade no domínio da bola, na recepção. Muitas vezes a bola acaba por fugir e eles acabam por se cruzar muito. Se tens aí alguma proposta neste sentido? Acho que há 2 soluções aí. Primeiro, em relação ao número de alunos em atividade e aos espaços reduzidos. A primeira solução é aquela que o João Ribeiro apresentou ontem. Portanto, eles estão em tempo de espera, como estavam no salto em comprimento, como estavam na corrida de resistência ou velocidade, mas estão com marcas. Eu já fiz atletismo nas minhas aulas e não fiz essa questão das marcas. E vi que fiz mal. E ontem vi e percebi, eu tenho que pôr marcas para eles terem distanciamento. E então, nos tempos de espera, se forem por vagas, como tu estavas a dizer, temos que ter essa questão das marcas. Outra opção, muito usada no futebol, também é a questão dos apoios. Às vezes podemos usar os apoios, que eu não costumo usar muito, mas é uma opção. Portanto, os apoios, neste caso, é colocar jogadores aqui de lado, nas linhas, que garantam, portanto, se a bola fugir, como o João está a dizer, eles mantêm a bola dentro do campo e servem como apoio à produção do jogo. Outra opção, que é a opção que eu uso mais, é a opção de estações. Portanto, eu tenho miúdos a trabalhar isto e tenho miúdos a trabalhar outra coisa noutro espaço da aula. Portanto, tenho que dividir o espaço. Eu posso vos dizer que, enquanto fiz este exercício aqui, neste espaço central tinha outro exercício a acontecer aqui. Um exercício que envolvia baliza. Um exercício analítico, um exercício critério de condução, passe, remate. Condução, passe, remate. Portanto, podemos criar formas de organização da aula em que temos... E depois também as nossas orientações são orientações de promover os índices de condição física dos alunos. Portanto, uma estaçãozinha de condição física, bora lá, toma. Também, mais perguntas? Olha, Nuno, muito obrigado. Penso que foi esclarecedor e deste aqui imensas sugestões e práticas e de forma clara, como sempre.
queria só pedir-te para partilhares aqui no bate-papo, aqui no chat, a apresentação, para os colegas poderem ficar. E à PEF, posteriormente, a nossa ideia é enviar ou por e-mail ou deixarmos uma plataforma para que todos possam ter acesso. Okay. Consegues fazer então, isso? Olha, eu vou fazer o seguinte. Assim que eu partilhar, no momento em que eu fizer, porque às vezes aparecem muitas mensagens, eu vou dizer no microfone, olha, acabei de partilhar, tá bom? Colegas, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas vossas perguntas e contributos. Foi mesmo um prazer estar aqui a discutir com vocês, a debater com vocês, se bem que esta organização é pouco interativa, mas pronto, estamos cá, está aí o meu e-mail, estou na escola, eu sou ali da Escola de Santo António, neste ano estou lá, pá, estamos aqui para falar e vamos tentar chegar aqui a uma ideia conjunta de como trabalhar. Obrigado. Obrigado, Nuno, obrigado pela tua participação. Colegas, se depois tiverem mais alguma questão que queiram colocar, podem enviar para a APF e nós na última sessão tentaremos dar a resposta o máximo que conseguirmos, da melhor forma que conseguirmos. Então, avançando aqui na nossa ação de formação, passaremos então ao segundo tema. O segundo tema será aqui a ginástica. O nosso colega que irá aqui dar a formação, fazer aqui a apresentação, será o Nuno Correia, professor licenciado em Educação Física, já com prática de 25 anos na escola. É também treinador há 25 anos na ginástica de formação e até de competição. É treinador de nível 2, ok? E pronto, e também, como devem calcular, é praticante desde cedo, desde os 3 anos, começou dar as primeiras cambalhotas, salvo seja, e depois, desde sempre, foi campeão nacional várias vezes, pertenceu à seleção nacional e participou em várias competições internacionais, atingindo alguns resultados interessantes. No Correia, estás aí? Estás preparado? Estão-me a ouvir? Boa noite. Conseguem-me ouvir? Boa noite, sim, estamos a ouvir perfeitamente. Boa noite, João. Boa noite a todos. Antes de mais, consigo compartilhar a tela, certo? Deixa eu ver. Vou iniciar aqui a passar algumas ajudas, se calhar, relativamente à ginástica. Conheço alguns de vós já há algum tempo, estamos ligados à ginástica. É com prazer que estou aqui e que vejo alguma malta ligada à nossa área. A minha intenção aqui a falar sobre a ginástica tem a ver, como é lógico, a ginástica na escola, como todos fizemos até hoje, ontem e hoje, o Nuno assim também o fez. Eu queria começar por partilhar convosco que estou no agrupamento de escolas Augusto Cabrita. Se precisarem de alguma coisa, está aí o meu link também depois na apresentação. E queria partilhar convosco no sentido de percebermos como é que nós, no agrupamento de escolas, funcionamos em termos de educação física. Tivemos a capacidade de trabalhar em conjunto no grupo de educação física para que esta área, ou a nossa área, que é extremamente importante, tivesse desenvolvida e estivesse a ser desenvolvida desde o pré-escolar até ao 12º ano. Foi um trabalho difícil, mas fomos trabalhando e fomos dando provas, e só nesse sentido é que acho que nós conseguimos levar a água ao moinho. E por isso mesmo estas nossas partilhas e estas nossas tertúlias e discussões juntas à PEFs, do PNAPEF e das PEF, acho que é interessante o movimento associativo estarmos todos lado a lado e a partilhar estas situações. Aquilo Nuno, que eu vos trago... Desculpa lá. É só para dizer que partilhei agora a apresentação, tá bom? Desculpa lá. Tudo Força. bem.
Eu queria começar, nomeadamente na ginástica, por vos dizer que não venho aqui dar receitas. Não é a minha intenção de dar receita nenhuma, e se calhar vão ficar um pouco atónitos quando eu não vos apresentar o que fazer nas vossas aulas de educação física, mas considero que todos nós temos experiência e todos nós tivemos a hipótese de aprender o que é que fazer na nossa aula de educação física, e todos fazemos, e tudo aquilo que fazemos bem. E por isso é que lá estamos, porque somos nós os experts e temos que ser nós a gerir essa mesma expertise, portanto todos fazemos bem. Mas vou-vos lançar aqui algumas ideias para nós percebermos que a ginástica está logo desde o pré-escolar e nos programas, isso está implícito, na expressão físico-motora já consegue vir explanada exatamente a palavra ginástica. Todos nós sabemos o que é que está aqui, todos nós já vimos isto, mas temos que perceber que esta minha modalidade e esta nossa modalidade, o objetivo não é falar sobre a modalidade, mas sim a educação física, e esta área dentro da educação física vai ser, na extensão da educação física também, desenvolvida através de 4 áreas que nós, muitas das vezes, ou porque não temos o conhecimento, ou porque não temos a capacidade, ou porque não temos a orientação dentro do nosso grupo, inclusivamente, estas 4 disciplinas, o solo, os aparelhos, a rítmica e a acrobática, acabamos por, daquilo que temos conversado e daquilo que tenho partilhado e conversado com todos, a rítmica fica assim um bocadinho posta de parte, porque até se calhar é a área que todos temos alguma ou mais dificuldade, pelo menos eu confesso que tenho algumas dificuldades, mas ela também faz parte desta mesma extensão. Nos PNEFs, como todos sabemos, desde o primeiro ciclo até ao 12º, temos a nossa amiga ginástica. As matérias, cá estão elas, a ginástica de solo, a ginástica de aparelho, a ginástica acrobática e a rítmica, dividida, como todas as que temos falado, no nível introdutório, no nível elementar e no nível avançado. Só que a ginástica, quando nos chegam às mãos, os nossos alunos vindos de outros níveis de ensino mais baixos, eu leciono este ano só 11º e 12º, achamos que os miúdos perderam, ou ficou para trás, um pouquinho daquilo que nós depois vimos preconizado nos programas de educação física do secundário, que todos nós sabemos que a ginástica, por exemplo, o solo, eles têm que fazer uma sequência, que é um conjunto de elementos gímnicos com algum ritmo e com uma sequência lógica, que muitos deles, como o João disse bem, não tiveram, como eu tive, as primeiras cambalhotas, ele passou a expressão, mas é mesmo assim, desde os 3 anos. E se calhar, um miúdo, se não tiver as primeiras cambalhotas, não digo aos 3, mas se calhar por aí, quando chegar aos 16 ou aos 15, não é fácil pôr um miúdo a fazer cambalhota. Então, neste sentido, eu vou tentar partilhar convosco o que é a ginástica. A ginástica não pode deixar de ser, como é lógico, a qualidade na postura. E eu estou a falar na ginástica porque antigamente achava-se que a ginástica acabava por ser a base de todas as... Não é a ginástica, se calhar são alguns movimentos, algumas posturas, algumas qualidades, algumas, o que queiramos chamar, que acaba por ser a base do desenvolvimento humano. E toda a gente dizia que a ginástica é as cambalhotas, e a ginástica não é só aquilo que nós achamos que nos programas estão no 10º, no 11º, no 12º, se calhar o salto de cavalo transversal entre mãos, ou num nível avançado, se calhar os 3/4 de mortal para cima de um plano elevado, que não é nada fácil, às vezes nem para os atletas da ginástica, não é?
e na escola não temos, se calhar, as capacidades para. Eu não vos vou falar da pandemia, não vos vou falar das dificuldades que nós temos na pandemia, porque isso já foi mais do que aflorado em termos da questão da higienização, mas eu, em termos da questão da dificuldade de trabalhar com os miúdos lado a lado, porque nos exigem os tais 3 metros para podermos desenvolver a nossa atividade. Também não vou olhar para as histórias que eles estão cá dentro, como o Nuno disse bem, eles aqui têm que estar distanciados e depois vamos lá fora, estão tudo ao molho, estão a jogar basquete, estão a fazer 30 por uma linha. Mas eu também não vou cair por aí, porque é assim, eu quero ser o professor de Educação Física que antigamente olhava para a saúde, e se calhar sempre fomos aqueles que transmitíamos a importância da saúde, e agora ainda mais somos aqueles que continuamos a batalhar e a trabalhar no sentido da saúde. E todos os outros estão a olhar para nós, é triste, mas é verdade. Cada vez mais todos os outros olham para nós, olham para o nosso plano de contingência e se calhar poucos ou nenhuns na nossa escola têm plano de contingência a não ser a malta das cambalhotas, que é como nos tratam. Mas voltando à ginástica, a noção da postura, seja ela estática, seja ela em movimento, a postura funcional é extremamente importante. É claro que também temos que olhar para isto e achar que a ginástica é uma melhoria da consciência corporal. Todos nós temos esta noção, todos nós temos que ter o conhecimento e um desenvolvimento do nosso esquema corporal para podermos desenvolver, seja que ação motora for. Mas a ginástica também não é só isto, é também a melhoria do controle motor, como todas as outras atividades que nós fazemos, temos que ter a noção desta capacidade de controlar e de movimentar melhor o nosso corpo, seja ele no tempo ou no espaço, não podemos descurar. A qualidade e a amplitude do movimento também é a ginástica. E ainda mais que quando nós olhamos para a execução de forma qualitativa, seja ela da ginástica, seja ela do passe, seja ela do remate, como o Nuno falou, nós temos que ter essa noção e temos que ter essa capacidade para aferir como e quando é que temos um aluno no nível introdutório, mas com estas, num nível elementar ou num nível avançado, que não é fácil, mas com estas todas melhorias. E aí levamos-nos a pensar numa melhoria da execução da técnica. E a ginástica é o suplesse, é aquela cena das cambalhotas dos miúdos, mas também é aquilo que é associado mais ao suplesse e à beleza associada às meninas. Eu trabalhei em ginástica desde pequenino e acho que não é por aí. Eu queria partilhar agora, assim, dentro dos padrões motores gímnicos, que é uma área que a Federação Portuguesa de Ginástica, ou a Federação de Ginástica de Portugal, trabalha. E se vocês tiverem necessidade, acho que é interessante todo o trabalho que foi desenvolvido em termos de o treino da ginástica, não na aula de educação física, mas em termos de pandemia, a Federação Portuguesa de Ginástica foi das primeiras a trabalhar muito esta área e acho que é interessante, e se tiverem alguma questão ou algum interesse de receber alguma informação sobre isso, também posso partilhar. Inclusivamente foi desenvolvido um curso para os treinadores de como agir em termos de ser um agente de saúde pública na ginástica. Mas cingindo aqui aos padrões motores gímnicos, que eu acho que é aquilo que nós precisamos de olhar para a nossa aula de educação física com a ginástica, o que é que se quer falar de padrões motores gímnicos, ou o que é que nós entendemos por padrões motores gímnicos. Existem padrões motores gímnicos estacionários, as suspensões, temos aqui os equilíbrios, os apoios. Podemos falar de padrões motores gímnicos não estacionários em contraponto aos estacionários. João, se houver alguma necessidade de alguma questão ou de alguma intervenção, eu vou tentar fazer uma coisa que nós não temos feito, que é deixar um bocadinho no fim
para nós discutirmos. Eu sei que é para o último dia, mas eu gosto de lançar a discussão e de sermos assim um pouco diferentes, e no fim podemos muito sucintamente falarmos alguns aqui entre todos, se calhar online, se isso for permitido. Portanto, mas assim que haja alguma necessidade, interrompo e diz-me se há questões relativamente. Continua e depois no fim, como dizes. Temos padrões motores gímnicos não estacionários, como o movimento linear. Isto não é nada de novo para nós, se calhar está um pouco mais sistematizado e se calhar faz-nos revivar a memória para outros carnavais. E temos o movimento rotacional. Dentro dos movimentos lineares temos os saltos e as locomoções, dentro dos movimentos rotacionais temos as rotações e os balanços, que muitas das vezes, ou porque não temos capacidade para tal, ou porque não temos material para tal, ou equipamentos para tal, não conseguimos fazer, não é? E temos aqui do lado direito um indivíduo pendurado numa barra fixa, que é uma coisa simples, mas se calhar nem todas as escolas têm acesso, ou nem nós conseguimos ter acesso a tal coisa, mas é extremamente importante os balanços serem feitos, ou até naquelas cordas que antigamente eu tinha na minha escola secundária, que eram 4 ou 5 cordas até ao teto, e nós tentávamos subir, balançar, o trepar, está aqui do lado esquerdo, esta menina a tentar fazer. Dentro disto dos saltos, das locomoções, das rotações e dos balanços, temos as recepções, não é? Porque assim, ainda ontem o João falou no atletismo, no salto à altura, como é que eu vou treinar uma recepção se eu não sei estar no ar porque não conheço o meu corpo. Então eu não vou. Portanto, nós podemos trabalhar, podemos e devemos trabalhar as recepções, mas temos que as trabalhar se soubermos saltar. Não é? Se eu não souber saltar, não consigo executar de forma correta uma recepção. Isto tudo que está aqui, nós podemos aliar com a manipulação de alguns aparelhos portáteis, e aqui podemos olhar para a ginástica, dita a ginástica rítmica, com a utilização dos arcos, das bolas, das cordas. Eu sei que agora estas questões todas estão um pouco subvertidas porque a história dos materiais, a minha opinião relativamente aos materiais é que eles devem ser higienizados, claro que sim, de turma para turma, mas o que eu devo trabalhar na minha turma e dentro da minha turma é o evitar e o ensinar os miúdos a que não devemos levar a mão à cara. Então o que é que eu tenho que higienizar? Aquilo que eu levo à cara, não é? Se eu tentar fazer com que eles não coloquem nada de anómalo nas vias aéreas superiores, eu teoricamente, daquilo que nós sabemos, mas como o Nuno também disse, aquilo que eu sei hoje, amanhã, não é nada, não é? É uma gota no oceano, está sempre a evoluir, mas aquilo que nós sabemos hoje é que se higienizarmos as nossas mãos várias vezes, então por que não o fazer durante a aula de educação física várias vezes? Dá trabalho? Dá trabalho. Custa dinheiro? Custa dinheiro. Claro que custa dinheiro, mas aí temos que, como fazemos para preparar e como nós fizemos na nossa escola para ter educação física desde o pré até ao 12º, se calhar temos que dizer a essas mesmas pessoas que nos apoiaram e que nos permitem ter educação física do pré-escolar até ao 12º, que se calhar não conseguimos fazer tudo aquilo que tínhamos em mente quando esforçámos-nos para conseguir essa tal educação física transversalmente, mostrar que se calhar não a conseguimos fazer da melhor maneira se não tivermos acesso a. E eu acho que nesse sentido temos que batalhar, pedir, discutir, mas com informação e com explicação do que é que nós queremos e porque é que nós queremos. Porque é fácil dizer que queremos. Não é fácil é o outro entender o que é que queremos e porque é que queremos. Portanto, eu acho que isso é uma tarefa que nos cabe a nós discutir perante as nossas
instâncias superiores internas na escola e se calhar externas depois, mais para o Ministério. Neste sentido, eu acho que a Federação Portuguesa de Ginástica, mais uma vez, eu não tenho nada a ver com a Federação, a não ser treinador de atletas que são filiados na Federação, e por interesse da pessoa eu também terei que ser filiado na Federação para poder. Não tenho nenhuma cota na Federação, nem estou em nenhum plano dentro da Federação para vir aqui fazer publicidade, mas acho que é interessante olhar para esta filosofia educacional que a Federação agarrou. Que é o quê? Que acaba por ser a filosofia chamada a filosofia dos 3 Fs, que não foi inventada por nós, como é lógico. Isto veio da filosofia dos 4 Fs, não sei se a conhecem, mas a filosofia dos 3 Fs tem a ver com o fun, o fitness e os fundamentals. E eu acho que é aqui que recai a nossa intervenção agora na época de pandemia, que é trabalharmos com base nestes 3 pressupostos, que não é mais do que fazer com que os participantes, os nossos alunos, estejam divertidos. E quando eu falo divertidos, não é no sentido negativo da diversão e daquilo ser uma festa, não é a festa no sentido da coboiada. É estarem envolvidos e divertirem-se nas nossas aulas. Que eles ganhem o tal fitness que o Nuno falou e que o João falou ontem, porque eu acho que depois deste tempo todo, a maior parte deles, alguns engordaram um bocadinho, outros perderam algumas capacidades, como a flexibilidade, a velocidade, a força, como todos nós sabemos. Tanto tempo parado, eles já faziam pouco, e alguns de nós também já fazíamos pouco, e estando parados, obrigatoriamente ainda menos fizemos. Portanto, os miúdos estão diferentes, os miúdos vêm diferentes, nós estamos diferentes, nós viemos diferentes, e se nós sentimos isso, eles então ainda sentiram muito mais. Mas principalmente, e a minha base de entendimento do que é a ginástica, é eu tenho que ter bons fundamentos. E os bons fundamentos na ginástica têm a ver com os padrões motores que eu falei anteriormente. Não tem só a ver com isto, mas é eu ir aos fundamentos, e peço desculpa se tiver a ferir alguma suscetibilidade, eu tenho que seguir os programas. Pois tenho que seguir os programas. Eu devo seguir os programas. E eu estou a seguir os programas. Mas eu não posso ser mais papista que o Papa, a querer meter um miúdo a fazer 3/4 de mortal à frente no 11º e no 12º, se ele não souber o que é a posição de engrupado, se ele não souber como é que se faz a posição dos braços acima da cabeça, como é que eu elevo o corpo para lá chegar. Portanto, eu acho que estes 3 Fs são fundamentais. Os nossos miúdos não gostam das aulas de ginástica. Não é só os nossos miúdos. É muitos de nós que estamos aqui não enverdámos para a ginástica, porque se calhar não gostávamos das aulas de ginástica, se calhar não gostávamos da ginástica, e se calhar tínhamos padrões que nos fizeram desenvolver por gosto. Eu pratiquei uma série de modalidades, mas fiquei na ginástica, se calhar não tinha jeito para mais nada, e fui desenvolvendo aqui alguns jeitos e escondendo algumas dificuldades. Portanto, era mais divertido se calhar se estivéssemos todos juntos à volta de uma bola. Eu também gosto de jogar futebol, ou de tentar jogar futebol, a maior parte das vezes jogo a bola, mas sinto-me divertido. Mas em todas estas modalidades, nós, para podermos participar e para termos níveis de adequação física, temos que nos esforçar, e se calhar muitos deles não têm esses níveis de adequação física, e se calhar por isso também não gostam da ginástica, porque não são capazes de aprender. E agora, um miúdo que não consegue fazer, porque não tem essa capacidade e porque não tem essa base para lá chegar, ele claro que não vai gostar. Ele não está divertido,
logo de início. Porque ele não consegue executar as coisas porque a sua educação física não se coaduna com as exigências que a ginástica tem, porque assim a ginástica dói, não é? E custa. Portanto, se não aprenderem estes bons fundamentos, ficarão de certeza absoluta super limitados para poder progredir em qualquer uma das disciplinas da ginástica, como é lógico. Isto não é novo para ninguém. E toda a gente sabe e toda a gente tem a perfeita noção que aquele que não consegue fazer tem medo de errar, tem medo de tentar, porque não tem capacidade física para tal, não tem as bases dos fundamentos para tal, não se diverte com nada disso e não gosta das aulas. Ele não gosta da ginástica, para que é que ele vai às aulas de educação física que são ginástica? Todos nós passámos por isto e sabemos isto. Portanto, é primordial que nós neste momento, quanto a mim, temos uma oportunidade e temos uma oportunidade de ouro. Não é para alterar programas, não é para repensar programas, não é para nada disso. Mas é se calhar para ir aos fundamentos das nossas modalidades. Como o Nuno disse há bocado, desde o nível introdutório no segundo ciclo até ao nível introdutório no secundário, podemos trabalhar em exercícios de critério, como o passe, a recepção, alterando algumas pequenas nuances para que os miúdos sintam que estão a desenvolver algumas capacidades. E é a minha intenção, como a do Nuno também, e como a do João ontem, e como a do Zé Luís, é que os miúdos se mantenham em atividade. E se mantenham em atividade para elevar os seus níveis. E se calhar a oportunidade neste momento é para nós chegarmos a estas tais bases, e para mim, na ginástica, é exatamente isto. Eu continuo a olhar para os programas, como é lógico, mas se calhar é uma oportunidade para olhar para as posições fundamentais, e as posições fundamentais como o que é o estar de pé. Isto não é tão surreal como isso, porque eu ainda hoje tive uma turma de 12º ano, e o estar de pé não é igual para todos, o estar sentado não é igual para todos, o estar de joelho no chão não é igual para todos, o estar deitado não é igual para todos, o estar deitado de cúbito ventral e de cúbito dorsal então não é para ninguém, se calhar é só para nós experts, mas se eles perceberem o que é o de cúbito ventral e se perceberem onde está a barriga e o dorsal, porque é o dorso, e estes fundamentos se calhar nós tentamos passá-los, mas é uma oportunidade para mim de ouro neste momento fazermos esta abordagem. A definição das direções fundamentais. E o que é que são as direções fundamentais? Todos nós temos a noção e todos nós sabemos o que é a esquerda e a direita e o que é que temos que fazer, mas se calhar nem todos temos o que é da mesma forma. Há miúdos que não sabem o que é a esquerda, qual é a direita, qual é o andar para a frente, o andar para trás, e se calhar é a base dos deslocamentos, não é se calhar, é de certeza, e é mais uma oportunidade para o fazer nesse sentido. A definição das posições, nomeadamente dos membros, é abismal com os miúdos, porque um membro esticado, professor, o treinador da ginástica não deve dizer um membro esticado, mas os miúdos, se nós dissermos o que é um membro estendido, para eles, portanto, mas isso é esticar o braço. Pois é, esticar o braço. Mas o esticar o braço, há o esticar em extensão inferior, extensão anterior, extensão posterior, elevação anterior, elevação oblíqua, por aí. Não estou a ensinar a ninguém como eu comecei a preleção, mas se calhar devemos voltar lá para que eles tenham essas noções, senão depois não consigo avançar sem sombra de dúvida. Os eixos de movimento então, para mim também é uma coisa, o eixo antero-posterior, o longitudinal, o transversal, muitos de nós às vezes até temos dificuldade. A malta das cambalhotas andou a vida toda a pensar nisso e a rodar nesse sentido, até ficou um pouco assim meio tonto como eu,
de vez em quando caio, sem saber porquê, que é o que tem acontecido ultimamente, mas isso não tem a ver com a ginástica, acho eu. Os planos, então, de trabalho, se calhar muitos de nós não sabemos o que é o frontal, o sagital, o horizontal, o superior e o médio e o horizontal, que acho que neste momento é a oportunidade para voltarmos lá e para pensarmos nisto, para transmitir e para fazer exercícios com os miúdos neste sentido. Não vos quero chatear mais, mas é assim, se calhar era isto que vocês estavam à espera, que é e agora? Como é que nós vamos cumprir os planos? Como é que nós vamos cumprir os nossos, as nossas ideias e os nossos programas? Como é que nós vamos avaliar? Porque se eu sei que os miúdos têm que fazer uma sequência de 8 elementos gímnicos, se tu me estás a dizer que temos que ir aos fundamentos, então e agora largamos aquilo? Largamos no mini trampolim a extensão, ou o salto de vela, largamos o salto engrupado, largamos as meias piruetas, largamos o salto ao eixo, como é que nós utilizamos os nossos materiais, de que forma é que vamos colocar em prática as aulas, vamos meter os miúdos todos em filinha indiana atrás com corrida para ir para o mini e fazer o salto de vela e para fazer o engrupado, não fazemos, podemos fazer, não podemos fazer. Sinceramente, da minha experiência e da noção que eu tenho das coisas, a ginástica podemos fazer quase tudo. E quase tudo, o que é que eu digo quase tudo? A higienização dos materiais, é possível fazer. É possível eu utilizar um cavalo, é possível eu utilizar um plinto, se eu tiver hipótese de ter um plinto revestido e um plinto de esponja, não é? Não é difícil estar a higienizar uma coisa dessas. Se calhar não tem lógica e se calhar não é muito normal eu conseguir higienizá-lo cada vez que o miúdo salta, mas se calhar ele higienizando as mãos e eu passando de vez em quando, ou nós passando de vez em quando com o pano e com o desinfetante, será mais fácil. Agora vocês dizem, pois, mas eu tenho um plinto que é forrado à antiga, com couro, como é que eu vou higienizar aquilo? Pois, se calhar acaba por ser um bocadinho mais difícil. Mas se calhar se eu higienizar as mãos, lá vou eu outra vez. Eu estou a ser chato nesta referência, mas é mesmo nesse sentido, porque aquilo que nos dizem é o distanciamento de segurança. Já todos sabemos que temos que ter as tais distâncias. Então se calhar eu não vou fazer a minha aula com os miúdos todos em fila uns atrás dos outros à espera para saltar com 30, com um mini trampolim, e que o tempo que ele vai estar em prática efetiva na minha aula é o primeiro salto, o 36º, porque há turmas de 36, na minha escola também há, só daqui a meia hora é que vai fazer o segundo salto. Se calhar isso não tem lógica, mas não é por causa da pandemia que não tem lógica. Eu às vezes acho que nós olhamos para isto, que é as nossas lógicas de hoje em dia deveriam ser, e para muitos de nós sempre foram, as lógicas antigas, que é, eu nunca pus 15 miúdos ou 30 miúdos em fila, no treino às vezes acontece, porque eu tenho que treinar isso no treino às vezes, porque eles têm que treinar antes das competições, e se calhar vão ter o tempo de espera, vão ter aquela borboleta na barriga de estar à espera para saltar, mas isso tem a ver com o trabalho competitivo, não tem nada a ver com a aula de educação física. Porque é assim, ele não gosta, não se diverte, não tem capacidade física para tal, não tem as bases, os tais fundamentos que nós falamos, e depois meto atrás ou à frente de 20 macacos, salta um de cada vez, a vergonha vem ao de cima, a dificuldade, as borboletas também lá estão, porque não pensem que na educação física não há borboletas no estômago, também há. Eles exporem-se perante os outros e fazer um de cada vez, não tem lógica, mas não tem lógica porque estão parados não sei quanto tempo, não é pela pandemia, porque não podem estar distanciados, porque se nós dividirmos e se nós colocarmos os pinos no chão ou umas marcas no chão, todos nós conseguimos fazer aquilo que queremos fazer. Mas é por causa da pandemia que não devemos fazer isso? Não,
Eu acho que não devemos fazer isso porque não é bom para a educação física, não é bom para a aprendizagem dos nossos alunos, não é por causa da pandemia. Agora temos que olhar para as nossas aulas, temos que olhar para as nossas instalações, claro que sim, temos que olhar para os nossos materiais, claro que sim, e temos que fazer das tripas coração como temos feito, porque eu tenho um pavilhão na minha escola, tenho uma zona exterior, tenho os campos exteriores que podemos estar 2 turmas à vontade. Nós, Educação Física, decidimos, o grupo de Educação Física, que estaria uma turma no interior e 2 turmas no exterior, mas também temos tempos que estão lá 4 turmas. E estando 4 turmas, nós optámos por ter 3 espaços, já não cabem todos dentro dos espaços. Nós temos todas essas dificuldades, mas sempre trabalhámos e sempre fizemos das tripas coração. Estavam à espera que eu se calhar vos dissesse, façam este exercício, façam aquele. Eu posso-vos dizer, vamos trabalhar por etapas ou vamos trabalhar por blocos? Vamos trabalhar por circuito ou vamos trabalhar por estações? Vamos trabalhar a ginástica ou vamos trabalhar uma série de estações condição física, do futebol, dentro da mesma aula? É isto que nós temos que pensar, como é que queremos trabalhar e como é que podemos trabalhar. Aquilo que eu vos queria deixar era isto, é mais uma reflexão sobre a minha opinião sobre a ginástica na escola, e eu acho que aquilo que vos trouxe da situação dos 3 Fs e dos padrões motores gímnicos é extremamente interessante para nós todos aprofundarmos e para utilizarmos como a base e como um fundamento neste momento, nesta oportunidade que esta tal pandemia não trouxe só coisas más, porque é assim, se calhar agora respeitamos-nos mais em algumas situações, se calhar agora olhamos para os outros de outra maneira, porque é assim, não há raças, não há credos, não há estratos sociais, não há... isto veio trazer um novo paradigma e um novo pensamento sobre as pessoas e sobre a humanidade. E também temos que pensar, era a última ideia que eu vos queria transmitir, que eu antes de estar ali na escola, antes de estar neste agrupamento, tive muitos anos num sítio que me fez olhar para a vida de outra forma. Isto não é filosofia, isto foi experiência. E eu tive cerca de 15 anos, sim, estou ali há 10, cerca de 15 anos a lecionar numa escola TAPE. E a lecionando numa escola TAPE a olhar para as problemáticas dos miúdos que todos eles, todos os dias, tinham 2 ou 3 pandemias. E uma das maiores pandemias era terem fome. E olhavam para as coisas de outra maneira e fizeram-me ver as coisas de outra maneira. E neste momento, se nós pensarmos que eles estiveram em casa, não praticaram atividade física, não fizeram os trabalhos pelo Teams, como todos os nossos colegas dizem, não nos entregaram o trabalho porque tiveram, não, mas nós não sabemos o que é que se passa lá, como nós não sabemos o que é que se passa nas nossas casas uns dos outros, também não interessa saber, não é isso que está em causa. O que eu queria dizer é que nós não sabemos se os miúdos, se os pais estavam em layoff, se os 2 pais foram despedidos, se tinham os 2 pais em casa, se tinham computador, se não tinham computador, e se calhar nós, a nossa classe, nós professores de Educação Física, fomos aqueles que servimos de ver se eles estavam bem, ver se eles andavam bem, falávamos com eles, para alguns de nós perdemos uma série de aulas, para mim ganho uma série de aulas, porque ganho uma série de miúdos, e eu acho que neste tempo de regresso à escola devemos sinceramente pô-los a mexer, pô-los a fazer, pô-los a experimentar, e estes fundamentos da ginástica se calhar são experiências que eles nunca tiveram, por isso é que eu vim aqui expor-vos isto, e a minha opinião é que é a oportunidade para nós darmos se calhar um passo atrás para dar 2 à frente relativamente à ginástica. É claro que eu, sendo treinador de atletas em competição, gostava que eles fizessem uma série
de, sei lá, 8 elementos no tumbling, já não se fazem 10. Se calhar gostava que eles fizessem séries de duplo mini trampolim, que a minha escola por acaso tem duplo mini trampolim. Se calhar gostava que eles fizessem todos o rolamento por cima do plinto. Claro que gostava como treinador de ginástica, porque se calhar tenho maior apetência e um gosto diferente de todos os outros. Que eles fizessem isso tudo na ginástica. Mas é isso que nós queremos agora. É isso que nós devemos agora. E com isto deixava aqui, se houvesse hipóteses de questões, de partilhas, de conversa, João, ou algumas questões que eu possa responder, ou tentar responder em conjunto, era isto que eu queria partilhar convosco e agradecer-vos a atenção. E estarmos aqui todos a esta hora é porque, mais uma vez, vos transmito que somos profissionais e somos bons, porque se não estavam cá outros, e somos nós que cá estamos. Eu acho que, pronto, foi, como tu disseste, foi diferente e daquilo que tem sido as outras apresentações e deste esta visão diferente e que é sempre importante. Os colegas têm colocado aqui as principais dúvidas, são mesmo como fazer e a higienização dos materiais. Tu foste falando nisso, não é? Fazer das mãos com regularidade, mas há aqui as dúvidas que alguns colegas têm colocado. Relativamente à higienização, eu nas minhas aulas, e estamos com uma semana de aulas, não é? Posso-te transmitir o que é que eu faço nas minhas aulas e o que é que eu faço nos meus treinos com a ginástica. Eu ainda não fiz ginástica na escola. Há aqui uma série, há se calhar uma série de situações que nós podemos fazer. Agora, não falando nos padrões motores e não falando aqui nestas bases de movimentos e deslocamentos e falando mesmo na ginástica, falando naquilo que eu sabia que as pessoas gostariam de ouvir, mas eu não tenho, há aqui gente se calhar que queria que eu lhes desse alguma receita. As únicas receitas que eu vos posso dar é que é assim, porque é que nós não podemos utilizar os equipamentos que utilizávamos antigamente? Na ginástica, a maior parte deles, certo? Nós temos que utilizá-los com pés e mãos e cabeças e corpo e rebolar e saltar e pular e meter as mãos no chão. É claro que temos que fazer, não é? Se nós quisermos fazer a ginástica como todos pensamos que é a ginástica, que é as cambalhotas, mas se eu estou com um miúdo que não consegue estar de cabeça para baixo, eu vou insistir com esse miúdo que tem que fazer a cambalhota. E eu acho que aqui é o cerne da questão. Eu se calhar tenho que meter esse miúdo de cabeça para baixo pendurado, se calhar, se tiver um espaldar, e subir e descer para ele se colocar se calhar de cabeça para baixo. Tenho que o pendurar na barra fixa, se calhar tenho que o pendurar, vou dizer uma coisa que se calhar vão levar, se eu não tenho uma barra fixa, tenho uma baliza, se estivermos a agarrar na baliza, ai que perigo que ela vai cair, está bem? Então, mas se a baliza estiver super bem presa ao solo, e se estivermos um do lado e outro do outro, eles fazem-no sozinho, pendurar o miúdo com as mãos na baliza, levar os joelhos cá acima, arranjar forma de ter uma barra fixa. É simples, temos um furo, pronto, agora uma ideia, temos o furo onde metemos o poste do vôlei junto à parede do pavilhão, não temos? Se colocarmos um apoio na parede com um ferro do poste do vôlei até à parede, fazemos uma barra fixa. Se no exterior arranjarmos forma de chatear o nosso diretor ou a nossa diretora para nos pôr lá aquilo que as escolas tinham antigamente, que todos nós nos pendurámos e caímos de cabeça, certo? Que agora está a voltar aos parques, porque a história do parkour é outra coisa interessante, que pode ser uma das ideias relativamente não à substituição, mas ao trabalhar da ginástica. Para que é que eu vou chamar a ginástica a transpor o boque ou a transpor o plinto? Porque é que não lhe dou uma onda do parkour e os putos começam a olhar para aquilo de outra maneira? E se calhar daqui a umas aulas já me conseguem fazer o salto entre mãos, porque começaram pelo parkour, já não é a ginástica.
Mas como é que eu vou higienizar? Nos meus treinos, o que é que eu faço? Trabalho prestações, tenho mais algum material do que tenho na escola. Já quase que não tenho, se calhar no clube já estou a ficar com menos material do que já tenho na escola, porque está-se a investir na ginástica para a escola. Mas em todas as estações tenho um dispensador para poder desinfetar as mãos, certo? E tenho essa preocupação. E tenho outra coisa, tenho uma toalha para cada miúdo e tenho uma garrafa de água para cada miúdo. E cada vez que eles fazem alguma coisa, eu obrigo-os a ir beber um golo de água, mas antes de beber de agarrar na garrafa, obrigo-os a desinfetar a mão. Depois de agarrar na garrafa, obrigo-os a pegar na toalha e limpar a cara. Para quê? Se calhar para criar hábitos de eu sei que vou limpar a cara daqui a bocado quando acabar esta tarefa, não preciso de levar a mão ao rosto para tirar o suor como todos nós fazemos. Eu faço isso no treino. Na escola ainda não consegui ter as toalhas para todos, ou seja, cada um trazer a sua toalha. Mas consigo ter lá os dispensadores e andar feito parvo a dar tiros aos miúdos e a desinfetá-los cada vez que passam de estação em estação. Eu utilizei bolas, eu desinfetei as bolas e andei-lhes a desinfetar as mãos. Dá trabalho, dá, não é fácil. Nos aparelhos de ginástica, eu tenho que os desinfetar cada vez que um grupo passa para o outro. Então, eu posso desinfetá-los. Os colchões. E agora os colchões, como é que eu vou meter os miúdos a rebolar em cima dos colchões se eles não estão desinfetados? Como é que eu tenho feito? Borrifadores e mopas. Vocês estão a ver como é que se limpa um campo de vôlei numa competição. Entram 2 ou 3 indivíduos, cada um com 2 mopas, e passam de uma lateral à outra e higienizam o chão do campo. Eu com uma mopa e com um borrifador, se passar a mopa 2 vezes por cima de um colchão, demora 10 segundos e desinfetei o colchão. Eu com um plinto, se não tenho um plinto de esponja, não é linóleo, é de plástico, pronto, de lona, lavável. Tenho um dos antigos. Se calhar, se eu arranjar, estão a ver aquelas forras que nós tínhamos todos, ou que tivemos todos, quando tivemos o nosso primeiro filho, para pôr debaixo dos lençóis, de plástico, que eram fáceis de lavar, porque eles faziam o xixi, lavávamos o lençol e o de baixo era de plástico, ou não era? Com elástico. Se nós optarmos por uma ideia dessas, se calhar, dá para forrarmos o tal plinto na zona que é de couro e já conseguimos higienizá-lo mais facilmente. Diz. E os colchões de tecido? Os colchões de tecido é um problema maior, mas se eu te disser, vocês agora toda a gente é a parte que vão começar a rir, já se riram da apresentação toda e agora vão se rir daquilo que eu vou dizer. Sabem que há produtos para higienizar colchões de tecido, há produtos para higienizar praticáveis de alcatifa. Estamos a falar da ginástica de competição, não há dinheiro para isso. Pois não há dinheiro para isso, então não posso usar se calhar os colchões de tecido. Ou se calhar tenho que pedir para me comprarem ou para tentarem fazer com que me forrem os colchões de tecido com colchões aborrachados, não é? Nós na escola ao longo dos anos não pensávamos na pandemia, mas pensávamos que aquele que sua muito faz a cambalhota, o colega que veio atrás professora, não vou fazer cambalhota em cima disso. Já aconteceu a qualquer um de nós. Aconteceu ou não aconteceu? E Claro, nós claro. optámos por, ao longo dos anos, ir trabalhando no sentido de trocar os colchões. Os bancos, as pegas, as cordas se calhar, se forem de plástico e tivermos uma para cada aluno, resolve o trabalho. Eu sei que nem todos temos os mesmos tipos de materiais. E se calhar esta é a maior razão que eu não vos vim trazer receitas de façam assim, façam assado. Porque na minha escola tenho um pavilhão, mas se calhar eu posso fazer ginástica no exterior. Mas nós, grupo de educação física, decidimos que, porque achamos que a ginástica é uma disciplina ou uma matéria que deve ser lecionada no interior. Está bem,
Então, se acharmos isso, temos em conta o nosso regulamento, temos em conta os nossos materiais e as nossas instalações. Mas há outros que não têm pavilhão e por isso não fazem ginástica. Se calhar fazem ginástica, ou se calhar não fazem ginástica, podem optar, porque assim, nos programas podemos optar, não é? Nós, grupo, podemos decidir, mas temos que decidir, e temos que discutir, e temos que batalhar para chegar à conclusão. Temos que ter as nossas opções, e melhor do que nós, não há ninguém que possa chegar às opções mais credíveis e sem sombra de dúvida, deixem puxar a brasa à nossa sardinha, não há ninguém mais preocupado que... eu vou dizer uma coisa e espero que ninguém nos ouça fora daqui do nosso fórum, porque somos todos... espero que, considero que não há ninguém mais preocupado com a saúde neste momento dentro das escolas do que o grupo de educação física. Peço desculpa se estou a ser exagerado, mas é mesmo para ser inclusivamente polémico. Porque eu não vi, não sei se existe, o colega do Laboratório de Física e Química com um plano de contingência para ver como é que o Erlenmeyer ou o tubo de ensaio, ou o que é que desinfeta, ou o que é que não desinfeta, ou se calhar se deixou de fazer a experiência. Não é? E nós todos temos isso. Todos nós temos isso nas nossas escolas. Temos o nosso plano, estamos preocupados com a higienização, mas eles vão para aquela aula ainda por cima, tiram todos a máscara, e para que é que agora eles tiram a máscara que andam para ali a fazer e depois vêm para as nossas aulas têm que ter máscara? Se calhar essa disciplina era aquela que não devia existir agora, pelo menos nos primeiros tempos, para percebermos como é que é isto. Já todos ouvimos isto. Eu não dou crédito nenhum. Não ligo, sinceramente, não... mas já todos ouvimos isto. Portanto, a ginástica eu acho que é igual, sinceramente, distanciamento social, higienização, preocupação com a saúde. Diz. Desculpa interromper-te, queria-te só Não. pedir, por causa da hora, porque a malta, pronto, amanhã... Tudo bem, amanhã para mim. Amanhã é mas sábado, mas há quem trabalhe. há compromisso, exatamente. Aqui alguns colegas levantaram Diz. Penso que deve ser assim a última, que é a questão das ajudas. Como é que, As ajudas. com a tua experiência, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu nas ajudas tenho uma opinião, não é muito pessoal, que há mais malta que a tem, mas é assim. Primeiro, se eu não trabalhar questões muito complicadas, as ajudas para mim têm que ser trabalhadas ao longo da aprendizagem, e as ajudas são eles, e quando eu digo eles, não são os miúdos que fazem uns aos outros, é criar autonomias para que eles consigam fazer tudo aquilo que eu quero que eles façam sem a minha ajuda. Primeiro, toda a gente vai dizer, está bem, mas como é que eu vou ajudá-lo a fazer? Eu, da minha experiência, cada vez mais na ginástica, no treino, as ajudas não são manipulações. Não, essa Helena. Não sei se me estou a fazer entender. As ajudas não são manipulações. Porque eu posso ajudar com outros equipamentos e com progressões pedagógicas, e é assim que caminha a opinião sobre as ajudas, e é assim que eu devo agir, porque as manipulações são outras coisas. E se calhar, para a maior parte daquilo que nós temos que fazer nas nossas aulas e naquilo que nós queremos fazer nas nossas aulas, não necessitamos tanto das ajudas. Agora, as ajudas, manipulações. Mas eu, para fazer o regulamento à frente, há muita gente que ajuda, não é? E há muita gente que vai lá meter a mãozinha, mete como é que se deve ajudar, mete a mãozinha para baixo e a outra mãozinha no joelho e ajuda ali um bocadinho. Nós podemos ter outras ajudas. Para mim, as ajudas são planos elevados, utilização de colocação de dois, por exemplo, à cambalhota. Aniquilar-lhes aquela situação de colocar a cabeça no chão, que é fazer planos elevados
com um buraco no meio dos dois planos elevados para ele colocar a cabeça e fazer a cambalhota para o outro lado. Se vocês, não sei se vocês já experienciaram isso e se percebem o que é que eu estou a dizer. Portanto, a minha opinião relativamente mesmo em ajudas é eu criar condições com progressões pedagógicas e com materiais para que eles consigam executar aquilo que eu quero sem eu os manipular. Porque o problema está na minha manipulação. E eu acho que era isso que os colegas queriam com as ajudas, que era eu ir manipular o colega ou ir manipular o aluno em tempo de pandemia, com as minhas mãos infectadas ou não, eu vou-lhe tocar. Porque temos que estar a uma distância de... Certo? Então, essas manipulações eu tento ao máximo, não só em tempo de pandemia, mas como antes, até no treino, não fazê-las, ou seja, com as progressões pedagógicas e com a utilização de materiais auxiliares, planos elevados, a redução ou o aumento dos níveis. Quando falamos em planos elevados, a malta está logo a pensar que o plano elevado é acima da cabeça. Não são esses planos elevados que eu estou a falar só com o mini, com o plano elevado lá em cima, mas também podem ser esses. Estou a dizer planos elevados, é vários níveis de planos. Há quem não tenha mais do que um colchão na escola, para poder fazer um plano elevado. Pois lá está. Não é fácil fazermos outras coisas para progressões pedagógicas se não tiver os materiais. Mas nós reinventamos e inventamos. Portanto, a questão das ajudas, para terminar e para não alongar, eu acho que as manipulações não devem existir. Até para não criar aquela história de eu cheguei a casa. Antigamente o meu professor ajudava-me a fazer cambalhotas e havia muita gente que não achava muita piada em algumas ajudas da ginástica, porque às vezes não é fácil, não é? E não é fácil, e ainda hoje não é fácil se calhar não colocar a mão no sítio mais correto, porque às vezes acontece, acaba por ser tabu esta história, mas acontece, não é? Acontece e é perigoso cada vez mais, mas não haver manipulações, mas haver ajudas. Feedbacks. Feedbacks, como é sempre, para mim é o positivo. Aquilo está uma gandanhenha, está aquela cambalhota que é no não sei o quê, e é assim, pá, tu consegues fazer isto muito bem. Já andaste na ginástica, os putos ficam todos. Há aqueles que dizem, não, professor, eu sou do futebol. Eu disse, pá, mas olha que tu tens muito jeito para isto. O porquê não mentirmos? A parte do fã dos miúdos às vezes está na mentira do professor. Não está na mentira do treinador. O feedback do treinador se calhar é noutro sentido. E deve ser noutro sentido. Mas do professor, para mim os feedbacks, como é lógico, todos aprendem compêndios, e vocês já estão fartos de me ouvir, os feedbacks positivos são os melhores. Mesmo que se calhar aquilo não seja melhor. Mas se calhar a 2 ou 3 dias as coisas vão correr bem. Agora, as pernas esticadas e o faz assim, e a imagem da Simone Biles e a imagem do não sei o que, isso não é ginástica na educação física. Isso é estratosférico, não é? Por isso é que só há uma. Não sei se era isto que queriam falar dos feedbacks, mas nós fazemos as modalidades e as nossas modalidades à imagem daquilo que vimos em termos da competição ao fim de semana. Agora já nem no Canal 2 dá desporto ao fim de semana, da tarde toda, que às vezes perdíamos ali, se calhar vocês devem ser iguais a mim, perdíamos a olhar para tudo o que aparecia. Mas a malta vê a educação física ainda muito como os desportos todos que nós vemos ao fim de semana, e os outros, e aquele faz, e o outro. E a educação física não é isso. A educação física são os fundamentos, são as bases para se calhar o saber ser e o saber estar ser desenvolvido de outra maneira. E a minha preocupação neste momento é exatamente isso, é criar as condições em termos de condição física, em termos dos miúdos se sentirem bem, em termos dos miúdos se mexerem, e vamos voltar àquilo de como avaliamos, não é? Nós temos há anos, a capacidade para chegar ao como avaliamos. Mas andamos há anos a discutir, não é? Que agora os outros, das outras áreas e das outras disciplinas estão nessa fase. Nós já avaliamos assim há anos. Não avaliamos 1 mais 1 igual a 2.
certo? Sempre o fizemos e temos essa capacidade, mas continuamos a achar que aquilo que fazemos não chega. E isso faz um bocado, um certo prioridade às vezes, a mim, pelo menos. Bom, Nuno, acho que disseste tudo e deixaste aqui os colegas Mais ficaram... confusos do que estavam. se Não, calhar. não, eu acho que não. Eu acho que... Que eu não estou com atenção ao bate-papo, né? Estamos aqui a conversar. Sim, ambas as apresentações, pronto, foram boas, diferentes, mas isso também é bom, esta partilha e as várias visões de cada colega, acho que nos ajudam e nos enriquecem. Obrigado a todos pela participação